as outras transferências de receita tributária que temos previstas na nossa Constituição. Veja que o cidadão no Brasil paga imposto de renda à União Federal, paga imposto sobre a propriedade imobiliária ao município, paga imposto sobre a propriedade de veículo automotor ao Estado. Se for comprar um carro, embutido no preço desse bem como tributação indireta, paga diversos tributos, entre eles o IPI, que incide sobre a industrialização, à União Federal, e o ICMS, que é um tributo do Estado. Veja que complexidade. Diferentemente do que ocorre aqui na Europa, que o cidadão português sabe, eu acho que aqui tem 23% o IVA. O cidadão português sabe que está pagando 23% de IVA sobre o bem que está comprando, porque esse é o imposto que incide sobre o consumo. 23% em Portugal, o ano passado na Itália subiu de 21% para 22%, o ano passado na Espanha subiu de 18% para 21%, mas está claro, né? Existe uma harmonia no caso da tributação sobre o consumo, o que não acontece conosco no Brasil, que é motivo de grande problema para as empresas e, acima de tudo, para os contribuintes cidadãos. No Brasil, vários tributos indiretos, portanto, incidem sobre um bem, no caso, o bem que se adquire, e são devidos a entes tributários diversos, como a União, o estado de origem do bem e o estado de destino, porque se deve o ICMS não apenas ao estado de origem onde o bem foi produzido, mas também ao estado de destino onde o bem foi comercializado. Esse problema tributário, decorrente da forma federativa de Estado, Portugal, como Estado unitário que é, não tem. A União Europeia já tem, em menor proporção que no Brasil, na medida que o IVA é já bastante harmonizado no direito tributário europeu, até para permitir uma das liberdades que caracterizam essa união, que é a liberdade de livre circulação e comercialização de bens. No Brasil, o consumidor, quando compra um bem, não apenas não sabe que tributos está pagando embutido no preço, como também não sabe em quanto o preço foi onerado em razão da carga tributária, o que é bastante ruim. No Brasil, as tentativas de harmonizar o ICMS, que é o imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, não são suficientes, e todos conhecemos, pelo menos de nome, a nefasta guerra fiscal, que é a versão tropical da concorrência fiscal que ocorre por aqui. Então, se aqui, o exemplo que nós temos, dando um exemplo que corriqueiro todos entendem, que lemos nos jornais, se a França pretende tributar muito a minha fortuna, eu viro cidadão russo. No Brasil, essa guerra é interna entre os estados federativos. E cada estado brasileiro, dentro da federação, supera o outro nas benesses fiscais que oferece para atrair investimentos e desenvolvimento. É isso exatamente que chamamos de guerra fiscal. E esse é o primeiro grande gargalo que a política fiscal brasileira precisa enfrentar e resolver, ou pelo menos abrandar. E eu devo dizer que, apesar de todos os escândalos, o Parlamento brasileiro trabalhou nos últimos 2 anos e decidiu algumas questões bastante importantes do ponto de vista do Pacto Federativo. E aí eu gostaria de citar alguns exemplos. Em julho de 2013 foi sancionada a Lei Complementar 143, que estabelece as novas regras de rateio do Fundo de Participação dos Estados, uma polêmica de décadas. Uma medida urgentíssima, inclusive por determinação do Supremo Tribunal Federal, mas que em relação a que, em meados de 2013, se chegou a um acordo federativo no Parlamento e no Governo. Uma outra medida importante tomada no âmbito político do Parlamento brasileiro foi a Resolução número 72 do Senado Federal, com efeitos a partir de janeiro de 2013, que colocou um fim à guerra dos portos, que é uma vertente da guerra fiscal, e fixou uma alíquota única de 4% no comércio entre
estados de produtos importados, com o objetivo de evitar benefícios oferecidos em alguns estados, com impactos negativos sobre a indústria nacional na disputa com os produtos importados em nosso mercado interno. Também uma outra medida parlamentar com grande importância, no que diz respeito à questão federativa, aconteceu em 2012, em relação à discussão da distribuição dos royalties do petróleo, que terminou com a publicação da Lei 12.734, atualmente sujeita a controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, mas que também demonstrou um avanço nas discussões, nas preocupações e no estabelecimento de políticas que visam harmonizar e equilibrar o Pacto Federativo Brasileiro. Eu, particularmente, considero esses bons avanços e que mostram que o Brasil não está na inércia. Está procurando avançar no debate federativo. E falta muito o que avançar, em especial no que concerne a discussão sobre a guerra fiscal e agora, cada dia ganhando uma importância maior, a questão da incidência do ICMS sobre o comércio eletrônico. Somente em 2013, o volume de comércio eletrônico atingiu 31 milhões de reais, ou 31 bilhões de reais no Brasil. Um número que está em franco crescimento em relação ao faturamento do ano de 2012, do ano anterior, em que esse setor registrou um faturamento de 22,5 bilhões de reais. Então, de acordo com a sistemática fiscal atual, estabelecida pela Constituição de 88, ou seja, de mais de 25 anos atrás, quando esse comércio era incipiente, todo o imposto sobre a circulação dessas operações e prestações realizadas de forma não presencial pertence inteiramente ao estado de origem, mesmo que os bens e serviços comercializados sejam destinados a um consumidor final localizado em outro estado federativo.